sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 70, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Dourado Paulista, chegou na televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10-0 do Bangu? Ué, não é assim que o Alexandre, o Carlos aqui tem falado, tem que acreditar no sistema de foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero o videotape do jogo, e eu tenho, está aqui lá, deve ser. Eu falo, não vou dar. Mas como é que se o Flamengo perdeu nada? Eu não vou dar o videotape. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaristas temem influência de cúpula militar em depoimento de Cid. Ex-integrantes do governo Bolsonaro, em especial os generais da reserva, estão com os nervos à flor da pele com o novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid nesta segunda-feira na Polícia Federal. E essa matéria tem apenas esse período que você está vendo aqui, porque esta é a questão central deste programa. Bolsonaristas estão em pânico com a influência da cúpula militar em depoimento de Mauro Cid. O que o Mauro Cid tem dito sobre o ex-chefe do exército de Bolsonaro, basicamente, é que é um sujeito de bem, um sujeito sério, tudo que ele falou é verdade. E isso complica muito a situação dos bolsonaristas, porque 90% do que o general Freire Gomes, o último comandante do exército de Bolsonaro, disse à Polícia Federal, não veio a público. Há uma tonelada de novas denúncias que o Mauro Cid vai ter que corroborar e vai ter que se explicar sobre omissões que podem levá-lo para a cadeia. O Mauro Cid foi chamado a depor por causa disso. Vamos entender o que é que acontece aqui. O Mauro Cid, ele não falou sobre a reunião, por exemplo, sobre aquela reunião do Bolsonaro em que ele propôs o golpe, pediu o golpe antes das eleições, e muito pelo contrário. O que o Mauro Cid tinha dito, minha amiga, meu amigo, é que o Bolsonaro ele recebeu a minuta do golpe do Felipe Martins, assessor da presidência, deu uma olhada e não falou nada, e o general Freire Gomes, ao depor, vazou esse trechinho da delação dele. Ele disse que o Bolsonaro recebeu a minuta do Felipe Martins e convocou o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e falou para eles que ia ter que implementar aquilo ali, e eles se recusaram. Ou seja, o Mauro Cid ocultou a reunião e ocultou que o Bolsonaro mandou dar o golpe. E o Mauro Cid vai ser confrontado com esse fato hoje. São 3 os pontos que o Mauro Cid vai ter que esclarecer no depoimento à PF nessa segunda-feira. E esses pontos são o seguinte: o novo depoimento de Cid ocorre depois da Polícia Federal ouvir os ex-comandantes do Exército, o general Freire Gomes, da Aeronáutica e da Marinha. Um dos pontos que Cid vai ter que esclarecer aos policiais nessa segunda-feira diz justamente respeito ao depoimento do general. Ele foi ouvido por quase 8 horas no dia 1º de março e, segundo informações do jornal O Globo, Freire Gomes disse que Bolsonaro não só sabia da minuta do golpe, como lhe apresentou o documento pessoalmente, pediu o golpe. Então Mauro Cid vai ter que explicar isso, como eu já falei. O segundo ponto que ele vai ter que explicar é a reunião ministerial de junho de 2022, que ele não falou sobre ela. Ele não falou sobre ela, e todos aqueles pontos vão ter que ser discutidos com o Mauro Cid. E por fim, o Cid também pode ser chamado para explicar a suposta contrariedade com a interpretação que a Polícia Federal vem fazendo dos seus depoimentos.
Segundo a Veja, o Cid tem dito a interlocutores próximos que seus depoimentos nunca implicaram Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado, e é verdade. Só que aí o Cid está mentindo. O que o general disse é que o Bolsonaro mandou implementar a minuta golpista. Essa é a grande contradição, minha amiga, meu amigo. Se o Mauro Cid não cantar bonitinho hoje na Polícia Federal, ele pode sair de lá preso, ele está solto com tornozeleira eletrônica, e mais do que isso, a mulher dele e o pai dele vão ser presos também, e a delação dele vai ser anulada, todos os benefícios, e ele vai ser tão penalizado quanto o Bolsonaro. Há possibilidade dele pegar uma pena igual a de Bolsonaro, de 23 anos de prisão, se ele não falar tudo. E é por isso que o bolsonarismo está em pânico. E a delação de Mauro Cid, ela vai abordar, ela abordou já e vai ter que reabordar os seguintes temas: ordem para fraude em cartão de vacina, dinheiro ilegal da venda de joias, consulta a comandantes das Forças Armadas sobre golpe de Estado, gabinete do ódio no governo Bolsonaro, presença de Michele Eduardo e aliados em grupo que incitava golpe, tentativa de abrigar blogueiros com mandado de prisão no Palácio da Alvorada. E após o depoimento do ex-comandante do Exército, a PF vai ouvir o Cid novamente e vai confrontá-lo com tudo isso. Bom, enquanto isso, o Lula está incomodado com a lista do AB de nomes para os tribunais. O Lula diz que não tem negros, não tem mulheres e só tem reacionários, gente de direita nessas listas. O Lula vai devolver as listas e vai dizer que dessas listas ele não escolhe ninguém. E a Portugal dá meia volta, volver e marcha para a direita como a Europa. A Europa, os Estados Unidos, países da América do Sul como a Argentina estão indo para a direita. Por que é que a direita e sobretudo a extrema direita estão se fortalecendo tanto no mundo, minha amiga, meu amigo? Por quê? Um dos fatos no caso de Portugal é que o governo de esquerda que estava lá, apesar de melhorar a vida das pessoas, deixou entrar muito estrangeiro, sobretudo muito brasileiro em Portugal, e a xenofobia está aumentando demais na Europa. Nos Estados Unidos são outras questões aí, são questões mais ideológicas, religiosas, políticas. O fato é que a esquerda está vivendo um momento difícil de novo no Brasil e no mundo. E o Senado vira alvo de críticas de especialistas porque fica fazendo proposta de mudar a Constituição só por conta de questões conjunturais, e Constituição não é para ficar mudando toda hora. A Constituição dos Estados Unidos é secular e teve pouquíssimas mudanças em tanto tempo. Aqui no Brasil muda a Constituição só por uma questão de momento aí. O Alcolumbre, inclusive, candidato a presidente do Senado, provavelmente vai ser o novo presidente do Senado, ele pautou a PEC das drogas para votação na CCJ do Senado. Isso é um problema muito sério porque o Supremo está definindo a quantidade mínima de drogas que uma pessoa pode portar sem ser taxada de traficante, para evitar que um garoto com 2 sementinhas de maconha vire traficante e seja jogado no meio de bandidos perigosos. Bom, lotou a disputa pela vaga de Moro no Senado. A mulher dele e ele já admitem que ele vai ser cassado, tanto que ela mudou o domicílio eleitoral dela para o Paraná para disputar a vaga do marido, e inclusive ela pode ser cassada por isso, porque ela é deputada por São Paulo, né? Mas o fato é que só tem direitista na briga pela vaga de Moro, tem só a Gleisi. Com tanto direitista lá, pode ser que divida a direita e a Gleisi vá para o segundo turno com o nome da direita que prevalecer. Bom, a entrada de Soraya Tronic no páreo para ser presidente do Senado é uma boa notícia. Tem também a Elisiane Gama. Esses dois aqui, né? O Alcolumbre é menos de direita, é mais
próximo do Lula, mas também é um direitista. Né? Então, na verdade, a esperança seria ter alguém, por exemplo, como Elisiane Gama, seria uma maravilha. Né? Soraya Tronic também não seria mal, mas eu acho que elas não vão ter chance. E o Mendonça abriu uma instituição de ensino, assim como o Gilmar Mendes, o terrivelmente evangélico do STF, isso devia ser proibido. E o Datafolha mostra que o que vai prevalecer aqui em São Paulo é a rejeição. Não é? Ele e Nunes estão empatados, o apoio do Bolsonaro fez o Nunes crescer, ele estava lá atrás, não é? Mas o Boulos ainda está um pouquinho na frente, e a soma dos votos, gozado que a soma dos votos de todos os direitistas e todos os esquerdistas aqui em São Paulo soma cerca de 40% para cada lado, e temos aí 17% de rejeição. É essa rejeição que vai ter que, de rejeição não, de abstenção, de gente que não sabe, de indeciso, gente que não sabe quem vai votar. É aí que está o resultado da eleição. Lembrando que Lula venceu Bolsonaro por uma margem aí de uns 5 pontos percentuais em 2022 na cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.